que são feitos os sabores artificiais, no caso dos sucos, né, quando tem suco de laranja, suco de morango, ou até mesmo de miojo. Tem miojo de carne, miojo de frango. Como é feito então esses sabores artificiais? Essa é uma ótima pergunta enviada pelo Danilo Santana. Cara, curti muito você explicar a razão de fazerem perguntas a você e não no Google. Até pegando uma brecha nesse comentário, eu acho interessante que nós aprendemos muito mais dessa forma, porque tem muita pergunta que você que está assistindo aqui nunca imaginou se fazer, mas outra pessoa pensou. Então, a nossa troca de ideias, de perguntas, a gente aprende muita coisa. Por isso que eu falo, que tem gente que coloca nos comentários aí, mas não é melhor pesquisar no Google? Pode até ser, mas aqui você vai ouvir, ver perguntas que você talvez nunca pensou na vida. Isso que é o legal. Continuando, fala pra mim como que é feito os sabores artificiais, como por exemplo sucos de fruta, miojos de carne, etc. Sou seu fã, valeu. Ô Danilo, valeu, obrigado pelo carinho, bora saber então. Bom, o que nós precisamos saber é o seguinte, que esses sabores, vamos por exemplo, um sabor de um suco em pó, de frutas, no caso de morango. Aquele sabor é totalmente artificial, feito por combinações químicas. Essas combinações químicas são de compostos presentes na fruta. Então não é necessariamente da fruta que você está tirando o sabor, e sim dos compostos químicos que ela tem. E no caso de morangos, por exemplo, tem vários compostos e moléculas que façam que gerem esse odor, esse cheiro de morango. Por exemplo, no morango tem presente tal de furano, etanol, acetato de etila e entre outras moléculas, entre outras composições químicas. Então, para criar um sabor artificial de morango, os químicos de alimentos tentam reproduzir a mistura desses compostos químicos que eu mencionei. Porém, nós sabemos bem que o sabor, resultado final desse sabor, é uma imitação do que é o sabor da fruta, mas não chega a ser totalmente igual, não chega a ser perfeito. É uma imitação que lembra, que dá a sensação de que parece, de fato, aquela fruta. E no caso dos miojos, por exemplo, miojo de carne, miojo de frango, é a mesma coisa, só que um pouco mais complexo. Pois nesse caso, os químicos precisam recriar a mistura complexa de compostos químicos que são produzidos quando a carne é cozida. Esses compostos incluem coisas como aminoácidos, açúcares e também lipídios. No caso dos miojos, também são usados extratos, ou no caso, caldo de carne ou de galinha, como base. E depois eles adicionam várias especiarias e também sabores que dão aquele gosto aprimorado. Além de tudo isso, esses sabores ainda contêm um realçador de sabor, que é uma coisa chamada glutamato monossódico. Ele ajuda a intensificar o sabor daquele composto químico, que lembra talvez um cheiro de carne, um cheiro de galinha. Então, para resumir, esses sabores artificiais são apenas umas réplicas, uma imitação através de compostos químicos que existem nas frutas ou mesmo na carne, que lembram a questão do cheiro, do odor, do gosto, que faz com que a gente perceba isso na hora de comer. Mas lembrando que essas imitações, digamos assim, não são 100% fiéis, reais, mas digamos aí que bate na casa de uns 70%, 80% no máximo.